Continuar lá o assunto, em nome de Jesus, amém. Nós já oramos aqui. Eu queria que você, no seu caderno de anotação, marcasse as referências. E depois, agora, já logo depois desse verso que eu vou ler, que está em Marcos 9, de 17 ao 27, que são os casos bíblicos a considerar. Eu gostaria que na próxima parte, o que eu vou falar, talvez você não consiga anotar tudo, né? Tudo que eu vou falar, mas é igual encontro, anota só o que você entendeu, tá? Só o que você entendeu e faz do seu jeito. E aí faz uma divisão, né? Coloca assim, filhos, e aqui do outro lado você coloca você, né? Que aí ao mesmo tempo que você vai analisando a vida do seu filho, você vai analisando você, tá? Aí o que você tem, você faz um check aí, um ticket, tá? Que no final a gente vai orar por isso daí, tá? Não aqui na frente, eu não vou ler nada, quem vai orar é você, para você se governar no que você vai fazer a sua oração, tá bom? Então vamos lá? Marcos 9, do 17 ao 27 diz assim, são os casos bíblicos a considerar, tá? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, não puderam. E ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência e caindo e endemoniando por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Nós vamos entrar agora aqui em causas de prisões espirituais sobre os filhos. Amém? Aqui a gente vê que essa visitação acontecia nesse menino desde a infância, né? Tá bem claro aqui. Desde quando acontece isso? O Senhor perguntou. Desde a infância. Então a gente vê aqui que alguma porta foi aberta na infância. Quem pode abrir portas sobre a vida dos filhos? Né? Nós, os pais, como eu disse, há coisas que às vezes a gente deixa entrar dentro da nossa casa, que a gente acha que só um pouquinho disso, só um pouquinho daquilo, afinal de contas meu filho gosta tanto de ver, meu filho gosta tanto de assistir, é o tempo do meu filho com isso, e a gente não tem muitas vezes a coragem de explicar o porquê que não pode. Às vezes a gente não tem até uma base bíblica para explicar o que não pode. Não tem como mostrar para o filho com sabedoria e graça de que realmente aquilo vai fazer mal para ele. E até mesmo encontrar uma substituição de uma coisa boa. Hoje, graças a Deus, tem tanto programa. Outro dia eu estava assistindo uns desenhos cristãos muito legal. Dá vontade até nem de sair de casa. De tudo que você assiste. Agora é tudo muito chique, né? Não é um desenho feinho assim, né? Eu sou do tempo dos Smilinguido. Era bem legal, mas era os Smilinguido, né? Entendeu? Quando a minha filha era pequena, mas hoje o negócio lá é tudo 500D, né? O negócio quase sai da tela, é uma coisa muito legal. Então, dizer que não tem material hoje não é verdade, né? Porque também está disponível na internet. Às vezes é um pouco, eu vejo, de preguiça mesmo, né? De tirar uma coisa, introduzir a outra. Ou às vezes até o pai, sei lá, ou a mãe fica, meu filho só vai assistir história bíblica, vai ficar fanático. Ótimo, se ele ficar, ele vai saber muito a Bíblia através, né, das histórias. E com certeza ele vai corrigir você, porque ele vai ver os exemplos lá, né? Às vezes tem pai que tem medo disso, né? Mas então, é verdade, né? Às vezes a criança sabe mais, né? Aí ela chega e dá de dedo e já se ficar, né, ruim, né? Tem que me corrigir nessa área. E tem mesmo, né? Aí aqui a gente vê que desde a infância, né? E aqui é interessante que ele, quando Jesus expulsa, fala, sai dele e não entre nele nunca mais. Ou seja, dá para entender que era uma visitação por uma porta aberta desde a infância. Isso pode acontecer com os nossos filhos? Sim. A irmã mesmo contou aqui, ela não é crente, né? A irmã é cristã, é fiel a Deus. Mas por causa de uma situação,
Se ela não identifica aquela situação, que bom que ela escutou a voz do Espírito Santo, porque, né, da raiva, a gente fica com vergonha, criança aprontando, vou dar uns tabefe nessa criança, não é verdade, mas que é meu filho, né, vou corrigir e mostrar quem manda aqui. E o Espírito Santo falou com ela que o caso não era aquele, né, mas o caso sim era algo que estava visitando a vida. Se ela não coloca a mão, o negócio encontra morada ali, vai ficando ali. Então a gente precisa entender que tem coisas assim que podem acontecer, que vão abrir. Então agora que eu queria que você fizesse a divisão aí, né? Coloca filhos e eu. A primeira coisa, circunstâncias na concepção. A gente já viu isso no encontro, amém? Quem passou no encontro, Deuteronômio 23, 2, né? Fala do quê? De bastardia, de quando a gente teve filhos fora da aliança do casamento. Quando a gente teve filhos fora da aliança do casamento, amém? Aqui em Deuteronômio 23, 2 fala que o quê? Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. A gente consegue ver por um padrão estabelecido que hoje a maioria é filho fora da aliança, né? E a dificuldade de pessoas realmente de elas ficarem na casa do Senhor, delas vincularem na casa do Senhor. Não vou falar que todo problema seja esse, mas são portas que podem ser abertas. E se podem ser abertas, elas também podem ser fechadas. E geralmente a pessoa fala assim, mas eu não sei se foi isso a causa, pastor. Eu falei, também não sei. Mas já que já está tendo entendimento, então vamos fechar. Não é verdade? Vai que foi isso. Então, isso daí é o Espírito Santo que vai poder estar falando para você na hora que você orar. Então, por via das dúvidas, mal não vai fazer, só vai fazer bem. Claro que necessita que a gente se arrependa. Nós somos nascidos de novo, amém? Eu creio que se você gerou um filho fora da aliança, você se arrependeu por isso já. Você já passou no encontro, coisa e tal. Se você pudesse fazer isso tudo certinho, hoje você faria tudo certinho, amém? Mas a questão é que já foi gerado fora da aliança. Mesmo ele foi dedicado, coisa e tal, é melhor a gente orar, né? E pedir perdão ao Senhor por isso. E declarar que ele é filho da aliança, né? Quando esse filho foi gerado dessa maneira, ele foi gerado numa estrutura de lascívia e luxúria. Porque não estava coberto pelas paredes, as proteções do casamento abençoado por Deus. Então, o que acontece em alguns casos, que nós vemos que na verdade são muitos casos, visitações na relação em questão da área sexual da criança. A criança ser muito esperta já nessa área antes do tempo. Ou na questão de masturbação, algum comportamento que a gente vê que não é normal. Às vezes meninos querendo já tocar nas meninas, ou até em pessoas adultas, né? Vem esbarrando e passa a mão e a gente fica, eu não acredito que esse menino fez isso. Não é verdade, na igreja. Não sei se já aconteceu com você. Aí você pensa, é esbarrão, o que foi? Às vezes é um esbarrão, você vê que não é nada. Mas tem criança que vem sempre com a mão, já parece que naquele lugar, né? E isso é uma coisa estranha, não é uma coisa normal, né? E às vezes piada ou curiosidades. Eu estava conversando com um casal e a menina, na verdade, é uma menina que nasceu fora da aliança daquele casamento. Ela já é filha de outra pessoa e também nasceu fora da aliança. E a menina tem muita curiosidade de ver que na hora que a pessoa está no banheiro, ir lá e abrir a porta e ver homens no banheiro, né? Então tem que estar toda hora vigiando a criança para ela não fazer isso. Isso pode ser uma visitação, não é a criança que está querendo aquilo, mas pode ser por causa dela ter sido gerada fora dessa aliança. Então casar é a coisa mais importante. Por aí você entende também a luta que nós temos com os nossos jovens, de eles entenderem que o casamento é a coisa mais maravilhosa do mundo, amém? Aí que está essa geração inteira que a gente vê, né? O sexo livre, todo mundo tendo filho fora da aliança. Segunda coisa é o nascimento. Quem foi o ginecologista, o pediatra, como foi o parto dessa criança? Se houve muita dor, se houve um sofrimento, claro, doer dói, né, gente? Mas se foi um sofrimento além do normal e coisas e tal. A minha, ano retrasado já, meu cunhado, ele se suicidou, né? Eu contei aqui, não sei se eu já contei aqui, mas eu contei no encontro. Era o primeiro filho da minha irmã com ele, e ela estava de 7 meses, né? E eu fiquei bem, assim, abatida, né? E fui pro Brasil, tudo e tal. E acompanhei, né, o período que no ginecologista dela, tudo e tal, né?
graças a Deus, Deus é tão bom que pôs um ginecologista que ele era pastor. Pastor ginecologista. Porque, nossa, só Jesus para fazer umas coisas dessas, né? Porque meu coração, assim, estava muito apertado. Porque eu não ia poder estar com ela na hora do parto. Não podia largar tudo aqui, já tinha ficado lá um mês. E meu coração estava muito, muito apertado. Ela se converteu com toda essa situação. Ela se converteu, se batizou já, né? Na Lagoinha, lá no Brasil. Mas então ela falava, eu não vou conseguir ter esse filho sozinha, eu não vou conseguir ter esse filho sozinha. Imagina o trauma, imagina a dor, né? E quando eu conversei com o ginecologista pastor, né? Inclusive chega lá, já tem versículo tudo na porta. Eu falei, realmente o cara é crente. Aí conversei com ele realmente é um pastor. E ele explicou, né, que ele é pastor de casais, tudo, tal, na área dele da igreja é assim, tal, tudo bem crente mesmo, pastor bem crente, tem pastor que não... Mas ele é bem crente mesmo. E eu conversando com ele, né, aí ela falando, nossa, eu não vou ter força. Ele falou, não, Jesus vai te dar força, Jesus vai estar lá. E ele ministrando o coração dela, ele não fez só um trabalho de um ginecologista qualquer, mas ele ministrou e deu força para ela, ainda mais que ela estava começando na fé. E uma coisa interessante que ele falou, né? Eu falei para ele, né? Falei, a família, né? Do rapaz é uma família que não é católica, não é espírita, aquela coisa, né? E o meu coração, falei para ele já por falei, não se preocupa não, essa criança já vai nascer consagrada a Deus. Aí eu falei assim, como assim, né? Ele falou, toda criança que eu pego no parto, eu beijo. E aí ele tinha uma parede com foto dele beijando todas as crianças. Todas as crianças. Ele falou assim, quando eu beijo essa criança, eu oro baixinho, consagrando essa criança ao Senhor Jesus. Ele falou assim, o pai querendo ou não, agora morre aqui, entendeu? Mas a verdade é que, e foi incrível, e a Lavínia, né, que a menina é realmente uma criança muito abençoada. E eu já ouvi também, né, quando o pediatra, ele não é cristão. Quando ele é um macumbeiro, ou quando ele é sei lá, de outra religião, você acha que o inimigo perde a oportunidade? Não perde também. Né? E ele inclusive comentou comigo isso, ele falou assim, porque eu sei que tem pessoas que consagram que não é a Deus, né? Então a gente vê essas coisas, então de repente, né, se você orar e Deus trouxer isso, é uma coisa que a gente vai orar, né, retirando da mão de Satanás seus demônios, porque isso foi uma coisa que você não sabia, eu não sabia, então é uma coisa que a gente pode trabalhar nisso aí, tá? Terceira coisa, os traumas no nascimento, como eu disse, a eclâmpsia, que é a pressão alta, ou a pré-eclâmpsia, criança com fórceps, parto demorado, com cordão umbilical amarrado no pescoço. E a gente vê uma visitação de depressão e morte, às vezes, na vida daquela criança, né? Porque aquele parto é demorado, a gente já percebe que o inimigo quis tirar a vida da criança ali naquela hora. Então, é hora da gente orar também sobre isso daí. Então, vai anotando. Casos de rejeição, né? Aí, no caso, quando o filho ele é nascido fora da aliança, ele tem aquele sentimento de não se encaixar, de não pertencer em lugar nenhum e vergonha. É uma vergonha que não tem fim, você não sabe de onde que vem aquela vergonha. Às vezes também não tem só a parte da lascívia e da luxúria, mas essa parte da rejeição. Crianças adotadas, né? Tem crianças adotadas que, tudo bem, que não sente nada, mas só por essa questão dela ser adotada, do trauma, da família, de como foi ministrado isso na questão da adoção, como foi assentado isso no coração da criança. Às vezes ela se sente, ela tem uma carga de rejeição e a gente consegue entender que até é normal, né? Até é de se esperar que tenha, né? Então é uma coisa a trabalhar, não sei se você tem filho adotado, amém? Concepção indesejada, quando a mãe não queria ou foi falar com o pai e aí não teve aquela recepção, aquele, que legal, está grávida, né? Principalmente porque às vezes foi fora da aliança, ou às vezes dentro da aliança. O pai estava sem dinheiro, agora não é hora de ter um filho, e agora como que nós vamos fazer? Aqueles sentimentos todos que vêm, acaba gerando rejeição, né? Ou seja, aquele medo vai passando, né? Concepção muito cedo, depois do casamento, no mesmo caso, a pessoa queria aproveitar a vida de casado, não estava planejando e de repente tem aquela criança. Concepção muito próxima de um filho ao anterior, né? Essas mães aí abençoadas, né, querida? Tem assim, um filho atrás do outro, né? E nem sabe que está grávida, vai descobrir quando já está quase terminando. Nos casos da Grace, eu sabia que eles queriam, mas às vezes a gente assusta, né? Eu penso que assusta, eu só tenho uma, né? Mas eu penso que eu assustaria, né? Meu Deus, de novo, né? E às vezes...
Não é o caso das meninas dela, que dá para perceber que de rejeição elas não têm nada. Graças a Deus. Mas às vezes, né, pode acontecer, principalmente se a gente não estava preparado para isso, né? Preocupação e privação financeira da família, né? No caso, quando minha mãe concebeu a minha irmã, a Silvia, eles estavam numa situação muito difícil. Minha mãe contava, né, porque ela já faleceu, que foi o tempo mais difícil da vida dela. E ela, não que ela pensava em tirar a menina porque ela não queria, mas porque ela não sabia se ela ia ter condição de sustentar. Ela falava assim, eu ia trabalhar e à noite eu voltava, eu fazia um negócio de fubá lá, como que é aquele mingauzinho de fubá lá, angu, e era o que a gente comia, porque estava uma situação muito difícil, né? E quando, infelizmente, a minha irmã nasceu, a gente vê um comportamento de uma pessoa rejeitada. Só que ela era muito amada, mas por causa daquele medo de faltar e aquelas dificuldades, aí, claro, quem não sabe, né, que problema financeiro gera briga no lar, né? Aí gera briga com o esposo, aquela coisa toda, e aquele tempo que a mulher passa ali, então muitas vezes ali pode ser uma abertura de porta, amém? Conflito entre os pais, brigas que eu falei para vocês, né? E muitas brigas, aí a mulher fica muito machucada e pode ser uma abertura também. Os pais que já têm filhos planejados não querem mais um outro e aí acabam engravidando. O aborto ou possibilidade ou intento, até mesmo como no caso da minha mãe, que eu falei que ela pensava, era melhor não ter, porque não sei se eu vou ter dinheiro para dar conta dessa criançada toda, né? Rejeição por causa do sexo, às vezes o seu pai queria um menino, veio uma menina e vice-versa, né? E às vezes mesmo que você talvez não escutou da boca dos seus pais, você até sente aquela falta na identidade, ou você, ou seu filho, ou sua filha, aí você já escutou às vezes, eu não devia ter nascido mulher, entendeu? Não sei se você já escutou, se você mesmo já sentiu isso, né? Eu já senti, né? Eu devia ter nascido mulher, não. Nossa, é muito difícil para a mulher. A vida é sempre mais difícil para a mulher. Essa incursão maligna, entendeu? Ela vem de algum lugar. Entendeu? Não é só uma ideia que pairou sobre a sua cabeça, né? Claro que o inimigo ele manda umas setas aí para nós. Mas às vezes é ele ali tentando já fazer alguma coisa para que seja recebida aquela incursão, amém? Sinais comuns presentes de rejeição na vida dos filhos, né? Rejeição por problemas físicos também. Às vezes a pessoa nasceu com problemas físicos, coisa e tal, e ela se sente rejeitada por aquilo, ou porque já teve tal doença, né? No meu caso, eu tive muito tempo na minha infância uma asma muito forte, né? E aqui eu quero abrir um outro parênteses também, né? A minha mãe não era cristã, e minha mãe falava, nossa, você é igualzinha a eu. E minha mãe tinha essa mesma doença. E quando eu vim para Jesus e quando eu comecei a entender a questão da libertação, a asma não ia embora nunca. Um dia eu falei, eu não sou igual a minha mãe, está destruída. Eu falei, eu não aceito essa doença na minha vida. Foi quando a doença foi embora, porque a doença me arrebatava para o hospital e eu quase morria toda vez, né? Então tem coisas, eu vou entrar na próxima parte já, mas tem coisas que a gente fala para os nossos filhos e não é por maldade. Minha mãe não falava que eu era igualzinha a ela por maldade, era vontade de ser igual, minha filha igual eu, coitada, ela fica doente, deixa eu cuidar dela, né? E, aquele amor, aquela coisa, e eu, que maravilha, tô doente, né? Eu ser cuidado pela minha mãe. Então a doença já vai assentando, aquele negócio vai assentando, por quê? Por causa de uma carência afetiva, mas também por causa de uma palavra materna, né? Então, às vezes a gente fala, não sabe o que está falando, né? Eu sei que minha mãe não sabia. Sinais comuns agora presentes de rejeição na vida dos filhos. Depressão, né? Isso é um sinal de rejeição, né? A raiz disso é a rejeição também. Hostilidade, escapismo por meio de televisão, filmes, games, pornografia, drogas, álcool, vícios. Leituras indevidas, né? Rebeldia, né? Como ninguém me ama, eu vou fazer o que eu quero da minha vida, então, né? Já que ninguém me ama mesmo, aquela informação dentro dele. Ninguém me ama, então eu faço da minha vida o que eu quiser. É uma rebelião, né? Enfermidades físicas ou psicossomáticas. As psicossomáticas são doenças criadas, feitiçaria, domínio, né? E controle dos demais, né? Às vezes a rejeição, ela parte para o outro lado, né? Um lado é ninguém me ama, ninguém me quer,
né? E o outro lado, eu vou dominar todo mundo. Eu vou dominar o mundo, né? E às vezes a gente vê isso na vida das crianças já também, né? A gente olha no meio das crianças, sempre tem um líder ou dois, né? Mas sempre tem um que judia dos outros. Se não for feita à vontade, ele escraviza mesmo, né? Não é uma questão de ser líder nato aí, já é uma questão de manipulação e controle. Então, eu sei que é os nossos filhos, mas a gente tem que ponderar, né? O que realmente é um dom divino de Deus, e se ele é um líder nato, ensine-o a liderar por influência e por amor, não por manipulação, né? É que às vezes a gente olha algumas coisas fortes na vida dos nossos filhos e a gente até se orgulha. E aquilo, na verdade, é uma inferioridade que vem numa rejeição, algo ali dentro, né? Enfermidades físicas, já falei, manipulador. Às vezes a pessoa que tem vícios de roer unha, molhar a cama, é uma coisa para você ficar de olho, né? Já passou da idade de não molhar a cama e já ainda está molhando a cama. Então a gente vê aí uma estrutura de insegurança, de rejeição. Ou está acontecendo briga dentro do lar e os pais estão brigando e a criança se sente insegura, acha que vai ter separação. Algum trauma está acontecendo no presente na vida dela. Ou a causa pode ser uma rejeição que já está ali aninhada na vida daquela criança. Amém? Chupar o dedo, né? Nervosismo demais. Problemas crônicos, como eu disse, de luxúria, fantasia, pensamentos obsessivos, esquizofrenia, duplo ânimo, paranoia, obrigada, e medo, né? Pessoa muito medrosa, né? Crianças que ficaram um tempo longe dos pais têm tendência a ter muito medo, né? Aqui acontece muito, de deixar os filhos no Brasil um tempo, depois traz a criança, e você vê uma criança medrosa, insegura, que não sabe como se comportar, porque está sempre com medo que o pai vai abandonar, que vai acontecer, mesmo que não fale, eu estou com medo que você me abandone, mas dentro está aquele questionamento latente. Se isso acontecer uma vez, né, quem dirá que não vai acontecer a segunda? Então aquilo lá fica girando dentro do coração, é a área onde o inimigo explora. Amém? 6, tá rápido demais? Não? Sim, então vou tomar uma água. Quem que perdeu tudo? Desde que parte você perdeu? Peraí, vou voltar. Depressão, hostilidade, escapismo. Faz quando nós estamos com o encontro com Deus, tem hora para terminar. Olha lá a placa passando, termina. Escapismo. Aí por meio de TV, né? Criança que fica demais na TV, né? Filme, game, aí vai para os vícios, pornografia, droga, álcool eu que falo, leituras indevidas, rebeldia, enfermidades. O irmão, essa parte não tinha? Não conseguiu colocar lá? Não? Tá bom. Enfermidades físicas ou psicossomáticas. Feitiçaria. Tem ainda quem usa na questão da rejeição, eu não coloquei aqui, mas me veio agora, a questão da hipocondria, né? Toda hora tá doente para chamar a atenção. É também um eco da rejeição, né? A pessoa que se sente rejeitada, ela vai querer chamar atenção de alguma maneira, né? E às vezes a maioria das vezes é por piedade, por dó, né? Feitiçaria, que aí seria uma manipulação, né? O controle e domínio dos demais. Roer unhas. Sim. Comer unha. Ajuda dos universitários hispanos. Molhar a cama. Fazer xixi, molhar a cama não com água. Assim. Chupar o dedo, né? Já passou da idade de chupar o dedo, né? Chupar, chupeiro. Nervosismo. Problemas. Oi?
Comer as unhas? Quando a pessoa come muito a unha, né? Ela tá nervosa. Então ela tá mostrando nervosismo. Esse nervosismo, ele vem do quê? De uma rejeição. Ela é muito insegura. Então ela tem que descontar aquele medo de lidar com alguma situação. Então a pessoa tá toda hora tá ali se segurando naquilo, né? Roer unhas, molhar a cama, chupar o dedo. Nervosismo, problemas crônicos de luxúria. Sim. As crianças, elas têm esses vícios, né? Bom, eu durmo com uma ovelhinha, não sei, será que eu tenho rejeição? Agora que eu tô pensando. Mas eu não cheiro paninho. Não, é até normal, não cheiro a ovelhinha, só durmo com a ovelhinha. Né? É normal que as crianças, né, até uma certa idade, elas chupem dedo, elas carreguem o paninho, coisinhas assim. Mas então, isso daí é um sinal que tem alguma coisa lá dentro, né, dessa pessoa. Da questão da rejeição. Às vezes ela nem entende por que ela faz isso, né? Agora, se ela tem, tipo que nem eu durmo numa ovelhinha. Mas é um travesseiro, gente. Mas é uma ovelhinha. Cabelo de ovelha. Mas, aqui... Mas não. Se vamos supor, né? Vamos supor, você tem um ursinho de pelúcia e dorme com um ursinho de pelúcia que seu marido te deu. Aí, gente, por favor, né? Aí não é rejeição, é consideração. Você sabe que o marido dá comida depois. No meu caso, eu tenho um bebê de 8 meses. Ele começou a ir pra babá e agora ele passou a comer unha. Eu sou mãe de primeira viagem. Sim, né? Exatamente, porque já você vê aqui a transição da criança. Primeiro ela estava com você, então ela vai descontar em alguma coisa, né? Sinal que ela sente sozinha, coisa e tal. Então você vai ter que estar falando com ela, ministrando. Agora com 8 meses é pouco, né? Mas a mamãe já volta, coisa e tal. Então isso vai ter que tender a desaparecer. Vai crescendo a criança, é para desaparecer. Porque não é muito normal 8 meses roer a unha, né? 1 ano e 8 meses, porque 8 meses não é para roer a unha, mas tudo bem, porque assim, vai saber, né? As crianças estão adiantadas. Não é mais a minha época, entendeu? Então já não é normal roer a unha. Pode ser um mau hábito, né? Que viu os amiguinhos fazendo alguma coisa, mas já que é 1 ano e 8 meses, já é 2 anos, já tem que estar falando sempre ao coração. Né? Deus está com você, a mamãe está aqui, mas logo a mamãe vai voltar, é certeza que a mamãe vai voltar. E está sempre falando para a criança, passando a segurança para ela. Se sumir, beleza. Né? Mas depois a gente vai tratar, né, essa questão também. Se a gente orar hoje, se tiver alguma coisa nesse sentido, de portas abertas e for fechada, a tendência é sumir. Né? A tendência vai ser sumir. Amém? Que não é muito normal, né? Mas é aí que eu falei, se agora uma pessoa de 41 anos tem um paninho, aí se não é lembrança de ninguém, né? Aí já tem que até perguntar, né? Por que do paninho, né? E ministrar o coração, amém? Pensamentos obsessivos, né? Esquizofrenia, duplo ânimo, aquela pessoa que hoje em dia tem essa coisa da bipolaridade e até a besteira dessa geração que eu tenho visto assim, de jovens e até pessoas adultas, é a internet. Na internet tem tudo. Você sente uma dor no dedão, você vai lá, câncer no dedão. Aí a pessoa descabela, morre e tal, porque nem era daquilo que morreu, porque não era câncer, né? Mas a pessoa, ela sente tristeza hoje, pronto. Tô com depressão, vamos lá. Causas, sentiu tristeza 3 dias. Gente, não é mais fácil mandar embora em nome de Jesus? Gente, por favor, não vai no Google pra tudo, entendeu? Não vai pra doença não vai no médico. Entendeu? Se você é insegura, vai no médico. Mas não abre porta pro capeta. Porque também a pessoa lê lá 500 coisas. Tudo que você puser na internet termina em câncer. Entendeu? E terminal. E aí você deita e morre. Porque cuidado, vai no médico. Né? Se já não sarou, então vai no médico, entendeu? Mas
A pessoa tem tristeza, hoje ela vai lá, tô com depressão. Aí ela mesmo fala, já tô com depressão, e ela puxa um negócio pra dentro dela, entendeu? Aí a pessoa mudou de ânimo, sei lá, eu sou bipolar. A pessoa se intitula o negócio. Gente, o diabo não tá brincando, né? Aí você tá falando, bipolaridade, vem, cata minha cabeça e bagunça com ela, né? Mas tem a pessoa que é muito duplo ânimo, né? Um dia ela tá aqui, já logo no dia seguinte ela tá aqui, depois no outro dia ela tá aqui, ela tá aqui. Aí tem que entender o porquê desse sobe e desce, né? Talvez seja uma porta que foi aberta. Mas não abre o Google, tá? Né? Porque hoje eu acho incrível, o pessoal puxa a doença pra si, né? Já tá fácil, o capeta já quer pôr mesmo, né? Medroso, né? Paranoia e medroso, né? A síndrome do pânico também. A pessoa sente o coração bater mais forte, né? E o seu coração, de vez em quando, ele vai bater mais forte, né? Dependendo do que você for fazer. Se você for gordo, que nem eu, e for na academia, o seu coração vai bater a 151, pode ter certeza. Entendeu? Você não pode apavorar nessa hora. Muita calma nessa hora, respira. Né? Você já não pode ficar, eu vou morrer, vai me dar um infarto aqui, que aí você está abrindo a porta pro capeta, né? Mas hoje em dia as pessoas já começam, sentiu o coração disparar, nem viu se tomou Red Bull, se tomou café. Aí já tô com síndrome do pânico, já tô com síndrome, não posso mais trabalhar, todo mundo pode mais trabalhar, né? Desconfia, né? Mas nós estamos falando de problemas realmente, assim, às vezes a pessoa é meio paranoica mesmo, você não consegue encontrar a causa, você vai ver a causa tá lá na rejeição, numa porta aberta de rejeição, amém? 6, deu para pegar?